Fique de pé então, abra sua Bíblia comigo. No texto de João 7. Aleluia. João 7. Aleluia. João 7, verso 37. Não falei o versículo, né? 37 ao 39. João 7, verso 37 ao 39. Vamos lá? Eu vou ler na versão NAA. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Você pode orar em um minutinho aí, estender suas mãos e orar. Ore por mim, ore por você. Peça que o Espírito Santo libere sobre nós a sua verdade, a sua palavra, em nome de Jesus, trazendo edificação. Em nome de Jesus, edifica-nos na palavra, Senhor, transforma-nos pela palavra. Nós oramos aqui e te pedimos que a tua palavra seja, Deus, manifestada com poder, para a glória do nome de Jesus. Queremos receber uma palavra viva e eficaz, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, ela é o pão, é o alimento para nossas vidas. Nós recebemos ela com fé e alegria em nosso coração. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Se puder no final cantar aquela canção: em ti eu tudo posso. Não é isso? Ou eu cantei errado? Não há limites, eu posso ir além do impossível. Aí, agora acertei. Eu quero falar nessa noite rapidamente sobre o fluir do Espírito que manifesta sinais. Amém? Fluir do Espírito que manifesta sinais. O texto que nós lemos, de João 7, é um texto maravilhoso, porque ele fala sobre Jesus como sendo a fonte de uma água, mas não uma água qualquer, uma água viva. Ele é a fonte de águas vivas, não qualquer água, não uma água parada, não uma água morna, mas uma água viva. Jesus é essa fonte. Mas aqui no texto,
o texto esclarece no verso 39, que aquilo que Jesus estava dizendo sobre essa água, sobre ele ser essa fonte, tinha a ver com outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Verso 39 diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito. A respeito de quem, gente? Do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Está aí na tela o texto. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus então não havia sido morto, ressuscitado e glorificado junto ao Pai. E a promessa então do Espírito era a promessa que o Espírito seria dado a todos após Jesus ser glorificado. Então aqui isso ainda não tinha acontecido, mas Jesus já estava anunciando, declarando essa promessa, essa verdade. Olha que coisa, ainda não estava no tempo, mas Jesus já estava dizendo: venham, venham beber, porque vocês vão receber rios de água viva. Será que nós temos essa capacidade de crer dessa maneira, mesmo que ainda não esteja acontecendo? Porque ainda não estava acontecendo, Jesus ainda não havia sido glorificado, então o Espírito não havia sido dado ainda, mas ele já estava prometendo, ele já estava liberando a palavra e desafiando as pessoas a virem. Será que você é capaz de crer antes de ver e dizer: eu quero isso, eu quero viver isso? Eu não estou vendo ainda, porque ainda não está no tempo, mas vai acontecer, eu creio, e eu vou entrar nisso. Eu já estou falando que existe um mover de Deus para nós, que talvez ainda não esteja acontecendo totalmente, mas eu estou perguntando se você crê que isso vai acontecer e você já está com expectativa. Amém? Eu não sei se existem pessoas aqui que podem testemunhar acerca de cura, acerca de milagres, acerca de sinais, acerca de experiências sobrenaturais com Deus. Eu não combinei com ninguém, então talvez você possa testemunhar depois, mas eu gostaria de, durante alguns cultos, chamar as pessoas para testemunharem, porque isso estimula a fé. Mas enquanto nós não combinamos ainda com ninguém, eu queria colocar um trechinho de um vídeo aqui, que é do pastor bem conhecido da maioria aqui. Alguns que estão, né, na nossa igreja mais recentes ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas vão ter agora, no início do mês que vem, dia 8 de abril, acho que é dia 8, vê aí no calendário se é uma quarta-feira, dia 8, o pastor Davi Feijoli vai estar aqui conosco à noite, e eu tenho certeza que vai ser uma explosão de milagres em nome de Jesus, amém? Mas o que eu quero fazer aqui é já anunciar aquilo que vai acontecer como já real hoje, já pode começar hoje na nossa vida. Quem crê? Nós precisamos crer. Mas eu quero que você veja, dá para colocar aí agora? Então, solta aí. Só faltou o som, mas está dando para ler, né? Se der para colocar com o som, fica melhor. Mas se não der, a gente lê a legenda, não tem problema, né? Não vai ter aquela emoção toda, mas tudo bem, o importante é a gente ver. Tá, pode voltar um pouquinho. Esse é um vídeo que ele sempre me manda, né, os vídeos de testemunho,
dos milagres que vão acontecendo ao redor do Brasil e do mundo, né? E quanto mais... Algum tempo atrás, Opa! eu tive um acidente e rompi o ligamento do joelho. E também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical. Espírito Santo, é contigo, Senhor. Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou era sequelada de um acidente? Sim. A coluna? Sim. Joelho? Sim. Olha como o Senhor move ela. Cadê a dor? Eu não tenho mais dor. Nada. Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular. Eu não conseguia pular. Aleluia. Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã. Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com o meu joelho. A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo. Ainda mostra correndo no dia seguinte. Algum tempo. Para mostrar como que Deus curou ela. No dia seguinte, a irmã já estava fazendo o Cooper. Estava correndo. Ah, se você não corria, irmão, tu vai correr na beira do valão, do canal de Jardim América. Amém? Aleluia. Eu coloquei esse vídeo para falar sobre esse tema aqui, porque fiquei muito impactado com a expressão dela, né? Ao ser curada, né? Porque ela não se contém, de tão alegre, impactada com a cura que ela recebeu, ela não se contém, ela começa a gritar e pular, porque ela não conseguia fazer aqueles movimentos, ela tinha rompido os ligamentos do joelho, estava totalmente, né, debilitada. Quer contar? Então vem, pronto. Então não é só lá na igreja dos outros, aí que é bom, para você não achar que é só, isso é lá não sei aonde e tal, aí você já vai receber fé para ser curado hoje, amém? Amém, graça e paz, igreja. Então, não é nada tão assim, como esse vídeo agora, um ligamento rompido, uma coluna com uma lesão, mas eu sofria de alopecia areata. Para quem não conhece, é uma queda de cabelo por questões emocionais. Ela começa assim bem pequenininho e aí vai aumentando assim a rodela até o cabelo começar a cair com mais quantidade. Isso com 6 anos de idade, após a morte da minha avó. E toda vez que caía, eu ia para a psicóloga, começava a nascer, eu parava o tratamento, aí passava um tempo, caía novamente, eu voltava de novo. E a minha psicóloga sempre avisava a minha mãe o seguinte, não deixa acontecer de cair tudo. Sempre volta aqui para fazer o tratamento, porque uma vez que ele cair por inteiro, ele não vai voltar a nascer. Pois bem, vem amor. Pois bem, fiquei nessas idas e vindas até os 15 anos de idade, quando ele caiu todo. Caiu por completo. E aí eu fui encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, no centro da cidade, para fazer um tratamento de aplicação de corticoide. Era espetada de agulha a semana toda para tentar ativar o bulbo capilar para o cabelo nascer. E na Santa Casa, para quem não sabe, lá era tipo um hospital escola. Tinha o professor e ele andava com todos os seus alunos ao redor. Na minha última consulta, depois de muitas agulhadas, o Dr. Celso chamou assim a equipe toda, a sala lotada. E aí ele falou assim, eu e minha mãe. Ele falou assim, então,
vocês acreditam em Deus? Aí a minha mãe e eu confirmamos, sim, acreditamos. Ele, então você vai ter que buscar por ele, porque o que a medicina podia fazer para o seu cabelo voltar a nascer, já foi feito. Exatamente essa frase. O que a medicina podia fazer para o seu cabelo voltar a nascer, já foi feito. Já cortei, já pintei, já fiz escova, já fiz até o que não devia. Mas Deus, Ele cura. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui foi só uma pontinha do que Ele já fez na minha vida. Mas eu glorifico a Deus todos os dias porque Ele foi fiel comigo. Meu Deus, não foi tão extraordinário assim. Meu Deus do céu, claro que foi. Imagina só, a mulher ficar sem cabelo nenhum é duro, é complicado. Tá aí, ó, curada. E o médico disse, olha, a medicina já fez tudo, você acredita em Deus? Busca a Deus. Esse é o nosso Deus, aquele que cura, aquele que resolve, aquele que faz o impossível. Agora, eu vou mostrar uma outra passagem aqui de cura. E nós vamos ver, eu vou ainda falar muito sobre isso outros dias, não só sobre cura, mas sobre outros sinais também que Deus faz, para estimular a nossa fé. Mas nós vamos ver que Deus pode curar de maneira diversa, de várias formas, e até de forma instantânea, apenas com uma palavra, a coisa acontece. Mas às vezes acontece assim, igual nós vimos nesse vídeo. E aí o pastor Davi já falou algumas vezes aqui, né? Por que Deus faz assim? Né? É um sinal. É um sinal visível aos olhos humanos, para que de alguma forma as pessoas vejam e percebam que a pessoa está sendo curada por Deus ali agora, naquele momento. Porque as pessoas estão se tornando talvez tão incrédulas, né? Que se uma pessoa ela é curada sem nenhuma manifestação, depois os outros até duvidam se aconteceu alguma coisa mesmo. E isso é uma forma de sinal. E sinais, irmãos, apontam para algo. Um sinal, os sinais, eles não são um fim em si mesmo, eles apontam para algo, eles sinalizam algo, é uma evidência de que algo está acontecendo. Amém? Então, isso é importante, eu quero mostrar a vocês. Mas o texto que nós lemos fala de um fluir do Espírito que se manifesta em sinais. E rapidinho eu quero te mostrar aqui 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, Jesus diz: se alguém tem sede, o primeiro tópico é reconhecer a própria sede. Reconhecer a própria sede. O primeiro tópico então é o quê? Reconhecer a própria sede. Jesus ele vai chegar no ponto máximo que eu quero chegar com vocês. Mas a primeira coisa que ele diz é: se alguém tem sede. Porque ninguém pode ser saciado se não tiver sede. Se alguém não reconhece que tem sede, vai ficar na mesma. Jesus ele é a verdadeira água que sacia a nossa sede. Jesus é essa água verdadeira. Porém muitos não reconhecem a sua sede, ou buscam se saciar em outras fontes, ao invés de admitir a sede que só a água da vida pode saciar. Fazendo um paralelo com o natural, é quando nós estamos precisando de água,
estamos com sede, o corpo está pedindo água, mas aí a tentação é mais forte. E o que você faz? Compra uma Coca-Cola, um Guaravita, a desgraça aí. Você vai lá e toma um negócio com açúcar e sódio, para tentar matar a sua sede. Atrapalha tudo, mas aquilo engana você. Chega de noite, irmão, se você tomou só isso ao longo do dia, eu não sei se é assim com você, mas chega de noite antes de dormir, o que dá? Sede de quê? Água, é ou não é, gente? Chega de noite, está uma necessidade de beber água. Dá um copo d'água e toma água, e toma água, e toma água. Porque o corpo está pedindo água. A nossa sede precisa ser saciada com aquilo que é realmente feito para saciar. E para saciar a sede nós precisamos de água. Jesus é essa água verdadeira, essa água da vida. Mas admitir a sede requer humildade e honestidade para dizer: eu não sou autossuficiente, eu não tenho essa fonte dentro de mim, eu preciso da água da vida que está em Jesus. Simples assim. Se não tiver humildade e honestidade, vai viver a vida inteira com sede. Eu estava vendo, eu vi 2 vídeos na internet, um hoje e um ontem, de 2 mulheres que buscaram em tudo que é seita, religião. Eu fiquei impactado com o testemunho delas, colocaram na internet fotos e vídeos de quando elas estavam nessa busca. Uma delas, ela fazia tanta coisa estranha, cura do ventre, e aprendeu cura indígena, e mantra, mas foi tanta coisa. Ela ia buscando e aprendendo coisas novas, técnicas novas da nova era, de curas místicas, com o objetivo de curar a sua própria ferida paterna, sua orfandade, a sua carência de paternidade. E ela foi até o limite, quando estava já sem esperança. Jesus foi ao encontro dela. Jesus se revelou a ela, chamou ela, ela largou tudo, abandonou tudo, abraçou a Jesus, e ela testemunhou que hoje ela é realizada, curada, restaurada, feliz, porque ela bebeu da água. Mas é preciso reconhecer a própria sede. A outra disse também a mesma coisa: eu ficava buscando, preencher o meu vazio, e nada me saciava. Enquanto a pessoa não reconhece a própria sede, ela não pode beber água, ela não pode desfrutar disso. Mas eu quero dizer que existe uma água da vida para saciar. Segundo ponto, Jesus disse: venha a mim e beba. Segundo ponto então é: vir a Ele para beber. Vir a Ele para beber. Escute só, o primeiro benefício de vir a Cristo é você beber da água da vida para saciar a sua própria sede. O primeiro benefício parece redundante isso, mas não é não, você já vai entender. O primeiro benefício é pessoal, é para você mesmo, é para quem tem sede. E ele diz: vem a mim e beba. Se você tem sede, dá um passo de fé, venha, porque você vai beber. Você vai ser saciado, a sua sede vai acabar. Mas como que vai acabar? Como que eu vou experimentar isso? Você precisa vir a Ele. Vir a Ele é simples. Vir a Ele é buscá-lo. Vir a Ele é se aproximar dEle. Vir a Ele é chegar perto.
Vir a Ele não é apenas ser um crente do IBGE, sabe? Dizer que é de uma igreja, dizer que é um cristão, para constar numa estatística, dizer que é filho de um crente. Não, não. Vir a Ele é você conscientemente o buscar, se aproximar dEle, chegar perto dEle, buscar essa intimidade, crescer em fé. Vir a Ele é se aproximar, é buscar enquanto Ele está perto, enquanto é possível. É preciso vir a Ele. É muito bom que você veio à igreja, mas é mais do que vir à igreja. Talvez haja um convite para você vir até o altar. Ótimo, venha, mas ainda é mais do que vir ao altar. É você realmente depositar toda a sua fé nele como a fonte da água. É crer de todo o coração e se aproximar todos os dias. Vir a Ele traz um benefício de você ser saciado, de você beber da água. Ele diz: venha a mim e beba. Vem e beba, sem preço, você não precisa pagar nada, é vir e beber. Se você crer de todo o coração, você vai beber, amém? Por quê? Porque ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você vem a Ele em fé, você vai beber. Mas mais do que isso, o terceiro ponto é crer nele para transbordar. Crer nele para transbordar. Você pode repetir? Maravilha. Aqui é o ponto máximo da promessa. Ele não fala só que você vai vir e vai beber. Isso aqui é maravilhoso. Ele não fala só que você vai experimentar, que você vai saciar a tua sede. Também não diz que vai ser só naquele dia. Também não diz que vai ser só naquele momento. Não diz que você vai matar a sua sede na noite em que estiver no culto e crer nele. O que ele diz é que se você vir a ele, beber dessa água e crer nele, ele vai fazer com que em você haja uma fonte. Se você permanecer nele, mais do que beber para si próprio, mais do que ter essa água na sua vida que vai matar a sua sede, ele diz que do seu interior agora, dentro de você, vai fluir rios de água viva. Meu Deus, que promessa extraordinária! Deus não te chamou apenas para vir e beber. Deus te chamou para vir humildemente, reconhecendo a sua necessidade, a sua sede, mas quando você vir, você vai beber, vai ser saciado, e tem mais, agora você que creu vai transbordar dessa água, vai fluir rio dentro de você, vai estourar uma fonte dentro de você, e quando essa fonte flui dentro de nós, o que acontece, irmãos? Nós transbordamos. Quando a gente transborda, outros vão ser beneficiados disso. Quando a gente transborda, gente, quem está ao redor vai receber junto, vai receber também. Se tiver uma fonte dentro de você, as pessoas vão beber da água que é Jesus através de você. Meu Deus, não é só através de mim, não é só através da igreja reunida, mas é através de você, porque você passa a ter uma fonte dentro de você. É o que diz a promessa: do seu interior fluirão rios de água viva. Então significa que você
não só vai beber, mas vai ter uma fonte para continuar bebendo, vai continuar sendo saciado diariamente. E essa fonte são rios de água viva. E ele explica, ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Amém? Então essa fonte é o que, gente? É o Espírito Santo. É o Espírito. Por isso eu falei que o tema é o que? O fluir do Espírito para sinais. O fluir do Espírito. Ele disse que se você tem sede e você vem e bebe e você crê nele, aí você passa a ser uma fonte. O Espírito agora vai fluir através de você e vai manifestar sinais. Sinais. Por quê? Porque esse Espírito que habita dentro de nós, ele não está ali para ficar quietinho, paradinho, porque ele não é um mar morto, ele é um rio, uma fonte. Rios de água viva fluem, eles não ficam parados, não é uma poça de água parada, rios de água viva fluem. Amém? Então eu pergunto se você realmente está liberando esse Espírito, liberando esse fluir, ou se você está deixando de crer. A questão é que aquele que crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê. Você crê ou você deixou de crer? Você crê ou você duvida? Se nós crermos, ele diz, do nosso interior os rios fluirão. Fluirão. E são rios de água viva, não são águas paradas, eles fluem. A água é viva. É o Espírito Santo. Esse Espírito, ele transborda de nós e ele toca outras pessoas. Se você crê, você vai liberar o Espírito. Eu creio na liberação do Espírito através de mim e de você. Então eu vou acelerar um pouquinho, porque eu preciso te mostrar outros textos aqui, para que você aumente ainda mais a tua fé. Abra em João 4, verso 46 em diante. João, vamos permanecer só em João hoje, capítulo 4, verso 46. Jesus, ele estava cheio do, fala forte, Jesus estava cheio do, aí você vai dizer assim, se Jesus estava cheio do Espírito, pode dizer aí, se Jesus estava cheio do Espírito, e fez o que eu vou ler, eu também posso fazer. Vamos repetir, se Jesus estava cheio do Espírito, e fez o que eu vou ler, eu também posso fazer. Por que eu posso dizer isso ousadamente? Ele fez isso porque estava cheio do Espírito. E o que ele disse que ia acontecer com a gente? Seríamos cheios do Espírito. Ele deu isso para nós, ele prometeu. Ele falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que é o Espírito. Ele que prometeu. E olha o que ele fez, verso 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem algo aqui importante para nós. Eu falei que eu ia
mostrar a importância dos sinais. Os sinais não são fim em si mesmos, eles apontam para algo. Todas as manifestações de cura, de milagres, de expulsão de demônios, são sinais. E sinais, eles apontam para algo. Eles nos levam a olhar para cima, olhar para Deus e ver que Deus é Deus ainda. Que Deus age, que Deus é real, que Deus está presente. Então os sinais, eles são muito importantes. Seria maravilhoso se as pessoas crescem mesmo sem ver. E muitos creem sem ver. Isso é ótimo, não tem problema. Mas alguns só creem quando veem. Inclusive discípulos, inclusive apóstolos. Você lembrou de alguém? Quem você lembrou? Hã? Quem? Tomé, gente. Tomé, apóstolo, ele tinha curado enfermos, tinha feito maravilhas. E Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou e outros contaram para ele, ele falou: não, isso não. Ué? Ele tinha curado enfermos, expulsado demônios. Ele tinha operado sinais. Mas na hora dele crer em algo maior, ele falou: não, aí é demais. Se eu não ver com esses olhos que a terra há de comer, se eu não tocar no lado dele, olha só, o homem estava incrédulo, ali ele estava. Só que eu e você às vezes somos iguais ou pior. Na nossa crise de fé, a gente acha que Deus não pode fazer nada. E aí precisa o médico dizer para nós: olha, se tu crê em Deus, então vai buscar a Deus, que só Ele. Aí você vai buscar, mas por que não buscou antes? Não é que o médico não é importante. É como diz a Bíblia, o rei Asa pensou que só o médico podia resolver, esqueceu de Deus. E o médico não podia e ele não foi curado. Em primeiro lugar, confie em Deus. Pode ser que Deus use o médico, mas confia no Senhor, amém? Amém ou não amém? Aleluia. É para ver se você está aí. Eu quero acelerar aqui. Olha aqui o que o texto diz no verso 49. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Meu Deus, aleluia. Esse nível de fé, de ousadia, de poder do Espírito é que nós precisamos chegar. Porque esse mesmo Jesus, ele disse que nós faremos coisas maiores do que ele. Vá, o seu filho vai viver, só isso. E o que aconteceu? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu, o homem creu, o homem creu. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê, irmãos, o Espírito vai fluir e os sinais vão acontecer. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus só liberou uma palavra: vá, seu filho vai viver. O homem não, ele creu e foi. Não questionou, não perguntou, não pediu para Jesus ir lá, ele creu e foi. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Aleluia! Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: foi ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Olha o próximo verso. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, teu filho vive. E o que aconteceu? E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Os sinais servem para isso, para aquele que não cria ainda passar a crer em Deus.
Por causa dos sinais, esse homem creu e a casa dele inteira. Então os sinais, eles ajudam algumas pessoas. O fluir do Espírito em nós, então, vai manifestar sinais que vão ajudar pessoas a crerem para a salvação também, a crerem que Jesus é poderoso, a crerem que Deus é real, a crerem que Ele é o mesmo hoje, e ontem e eternamente. Amém? Agora você quer ver isso novamente? Eu vou rapidinho ler com vocês alguns textos. Coloca aí na tela João 6, verso 2. Se você quiser, anota, marca, pega os textos. João 6, capítulo 6, verso 2. Olha o que vai dizer o texto. Seguiam numerosa multidão. Seguia Jesus, né? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, cura é um tipo de sinal, gente. E muitos, numerosa multidão, seguia Jesus por causa dos sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É claro que nós não somos convidados a seguir a Jesus somente pelos sinais. É mais do que isso. Mas isso vai atrair pessoas incrédulas e pessoas também doentes, pessoas que precisam. Então eu quero dizer em nome de Jesus que hoje você pode ser tocado pelo Espírito de Deus e ser curado. Hoje você pode ser curado. E se você já orou uma vez e não foi ainda, ora de novo, recebe de novo, creia, insista, bata, busque, porque quem vem vai beber da água. Então os sinais faziam com que as pessoas vissem, se aproximassem, cura dos enfermos. Eu me lembro que, rapidinho abri um parênteses, eu me lembro que eu, quando adolescente, lia os evangelhos e lia o texto de Atos, e eu também tinha essa expectativa. Eu dizia, por que aconteceu naquela época, mas não acontece comigo? Por que acontece pouco na igreja? Em Atos eram tantas curas, eram tantos milagres, e eu ia cada vez mais querendo ver sinais. Por quê? Porque, de certa forma, eu às vezes entrava em crise de fé. Por quê? Porque eu não via os mesmos sinais acontecerem nos nossos dias, e isso me dava uma crise às vezes. E eu queria ver, até que eu comecei a ver. Até que eu comecei a ter as minhas experiências de ouvir Deus falar comigo e falar, uau, Deus está falando comigo. Aí eu me lembro que eu fui lá em Foz do Iguaçu, numa marcha para Jesus, e estava eu lá na marcha para Jesus, junto com uma equipe de evangelismo, uma equipe missionária, tinha uma multidão. Irmãos, no meio daquela marcha, nós estávamos caracterizados, né, com maquiagem para fazermos o teatro, a pantomima, né? A gente era o grupo missionário, no meio da marcha, que tinha uma multidão de gente, a gente fazia teatro nas pausas e tal, estava lá, de repente, e eu estava fantasiado de diabo, estava com a cara pintada de preta, de preto, né? Estava com a cara preta. No teatro eu era o Satanás. Mas, irmãos, o Satanás ali, só no teatro, tá? De repente apareceu uma pessoa que entrou no meio
da marcha, eu não sei de onde saiu, e começou a bater nos outros, brigar, demoniou, começou a bater, brigar, uma confusão. Eu lembro que eu virei, e eu tinha aí 23, 24 anos, muito jovem ainda, e nessa fome essa sede de ter as minhas experiências com Deus, mas eu virei, meti a mão na cabeça, e fui ali na rua mesmo, em nome de Jesus, sai! Caiu no chão lá endemoniado, saiu, daqui a pouco levantou assim, falei, glória a Deus, está acontecendo, aleluia, vamos embora. E eu comecei a ver os sinais. Quando eu voltei, aí teve aquela experiência que eu já contei aqui com o pastor Ângelo, com a vizinha dele, e vamos embora. E eu comecei a ver, e aquilo foi aumentando a minha própria fé, porque eu estava vendo os sinais. Mas antes de ver, a gente precisa crer. Vem, bebe, creia, e depois vai fluir em nome de Jesus. E para terminar, aliás, dois versículos para terminar, capítulo 7, verso 31. Só 2 versículos nós já vamos terminar. Capítulo 7, verso 31. Olha como que os sinais, eles apontam para algo. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então, muitos duvidavam se Jesus era realmente o Cristo, mas por causa dos sinais, os sinais apontavam numa direção. Não, o que esse homem faz, não é possível. Não é possível que tenha um Cristo ainda que vai fazer maiores sinais do que ele. Não. Porque eles estavam vendo Jesus curar cegos de nascença, surdos, endemoniados, leprosos, e até ressuscitar mortos, e eles viam os sinais e diziam, não é possível. Então eles creram nele por causa dos sinais. Os sinais vão ajudar muita gente, até a nós mesmos. Quando nós vermos os sinais, a nossa fé vai aumentar. E o último versículo para encerrar, os últimos 2 é João 11, verso 47 e 48, a última passagem, João 11, verso 47 e 48, e nós já encerramos. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aí eles estavam manifestando o medo deles, de que os romanos, acabassem com o templo, com a religião, dos fariseus ali, a religião judaica dos fariseus na época. Por quê? Porque o medo deles era de que toda a nação de Israel crescem em Jesus, por causa dos sinais. É o que ele fala no verso 37, que ele fazia olha o que está acontecendo, olha quantos sinais ele está fazendo. Se a gente deixar isso, todos vão crer nele. Por quê, irmãos? Porque vão ver com os próprios olhos que Jesus Cristo não apenas salva, mas que ele cura, que ele liberta, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele é o Senhor ainda hoje. Amém? Aleluia. Fique de pé aí em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem que o Espírito Santo foi liberado para manifestarmos sinais?
A fim de quê, gente? A fim de ajudar a outros a crerem nele. A fim de ajudar os que duvidam. Aleluia. Queria que você orasse comigo agora. Feche os teus olhos para orar. Comece a orar aí. E eu vou perguntar mesmo. Se você quer vir a Ele, beber dessa água, ou então transbordar do Espírito, você pode vir à frente enquanto nós estamos aqui orando e cantando. E se você quer experimentar, precisa experimentar cura na tua vida, ou até na vida de alguém, porque aquele homem foi lá buscar Jesus pelo filho. Se você quer, se você crê que o mesmo Jesus está aqui, e o mesmo Espírito está aqui, e pode te curar, e pode curar quem você vai interceder agora, você que está até pela internet agora, creia, o Espírito Santo está aqui para curar. Comece a orar, igreja, receba, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Não é a minha oração que pode nada, mas como nós vimos no vídeo aqui, como nós ouvimos a Aline falar, o Espírito Santo está aqui para curar. O Espírito Santo está aqui para curar. Aleluia, aleluia. A pastora Beth está lembrando ali também que eu tenho um primo que nasceu com um retardo mental, uma paralisia motora, mas ele recebeu, paralisia cerebral, né? Mas ele recebeu oração e foi curado completamente, e ele hoje é totalmente normal. Casado, 2 filhos, curado pelo poder de Deus. Eu orei porque meu braço não mexia, quase não ia mexer mais. Eu orei para que Deus trouxesse o Davi Frejona. Falei, Senhor, traz ele, o Senhor usa ele em ossos, porque meu braço não dobrava e nem tinha condições de muita coisa. Aí foi aquele mover que Deus fez em mim ali no chão. Sim. Você lembra daquilo? Lembro. Aí meu braço, ele dobra, ele não vai na cabeça assim ainda. Mas eu creio que ele vai ainda, porque pela medicina não tinha mais jeito. Quando o Idésio quebrou, meu marido quebrou o fêmur, quando ele foi no retorno, justamente quem estava lá era o médico que me atendeu no dia do acidente. Então, o Adriano conheceu ele. Eu falei, doutor Márcio, me fala. Ele estava fazendo consulta com meu marido. Me fala para mim, como que vai ficar meu braço? Ele falou, o teu braço dentro da medicina não tem mais cura. Ele não vai dobrar mais. Ele não vai esticar mais. Ele vai ficar assim, né? Que era assim, né? Com aqueles fixadores que vocês viram. Ele não esticava. Ele vai ficar assim, ele não vai. E, para confirmação, a Júlia, filha da Dulce, ela faz medicina. E ela perguntou para os médicos. O médico falou que nunca mais meu braço ia esticar. Então, para a glória de Deus, aquele dia em diante, ele não está totalmente esticado, mas é que a plana, né, é Deus, e quem faz mover é Deus. Então, eu creio na cura. Ele apranha e eu creio nessa cura. Falta pouco. Aleluia. Até aqui só, ó, ele vai até aqui agora, ó. Aleluia, é isso. Eu creio nisso. Ele ficava totalmente dobrado assim, ficou muito tempo assim, tá? Tem ferro aí? Tem ferro aí nele? Não tem ferro, né? Foi tirado o ferro. Mas ele ficava totalmente dobrado e agora já esticou. Aí, ó, já esticou. Ei! Eu vi ela sendo curada aqui. E exatamente como nós vimos no vídeo,
né? O Espírito Santo movia ali o braço dela, só esse braço, e ela foi curada ali. E isso é tremendo, isso é um milagre, está o braço esticando. Eu creio que ele pode ficar totalmente esticado em nome de Jesus. Aleluia, amém. Senhor, obrigado pelo milagre, Senhor, obrigado por isso, Pai. Obrigado porque isso já é um testemunho, um milagre. Talvez até o braço todo esticado as pessoas possam duvidar, mas aqui eles veem, Senhor, que o milagre foi feito, porque eles veem que algo está diferente aqui, mas o braço esticou para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, nós cremos que se o Senhor quiser, pode esticar ainda mais, em nome de Jesus. Sim, era totalmente dobrado, né? Você viu os raios-x hoje e tal, e agora está esticando. Aleluia, glória a Deus faz. Aleluia. Nós vamos orar agora. Receba aí, tanto a cura, como também o fluir do Espírito. Beba dessa água, e não só beba, mas transborde, porque você vai ser um instrumento para curar outros, para manifestar sinais, para expulsar demônios, curar enfermos, realizar prodígios em nome de Jesus. Creia, em nome de Jesus. Comece a receber aí, em nome de Jesus. Você aqui, você online, receba. Creio num Deus do impossível. Oh, Tu és o Deus do impossível, Senhor. Eu creio que tudo podes fazer. Oh, libera, Senhor, o Teu poder. Eu não viverei pelo que vejo. Toca, Senhor, nos Teus filhos, Pai, pela fé. Eu posso ir além com Seu poder. Espírito Santo, faz. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme. Sim, Senhor, o inferno treme, porque o Teu nome é poderoso, a Tua voz é poderosa, Senhor, na terra. Espírito Santo, flui, Espírito Santo, como um rio do nosso interior, rios de água viva. Eu creio num Deus do impossível. Oh, eu creio, Senhor, eu creio. Vai recebendo aí. Eu creio que tudo pode. Vai recebendo. Fazer. Vai recebendo. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com Seu poder. Libera, Senhor, o Teu poder. Libera o Teu poder. Libera, Senhor. Libera, Senhor, o Teu poder. Libera o Teu poder, Senhor. Libera. Em nome de Jesus. Oh. Eu posso ir. Leva, Senhor. Que Tuas águas, o rio de água viva flua. Em nome de Jesus. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Sua voz. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Sua voz. Não tem mais ondas, a tempestade. Sua voz
acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, não temas ondas. Receba a cura aí, não tema, não tema. Receba a cura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, rios de água viva. Rios de água viva. Receba o poder do Espírito, receba o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito. Receba. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus. Assim como o Espírito agia em Jesus Cristo, o Espírito já nos foi dado. O Espírito já nos foi dado. Nós, em nome de Jesus Cristo, liberamos esse rio aqui, Senhor. Liberamos esse rio. Esse rio é um rio de águas vivas, que traz vida, que traz cura, que traz resposta sobre aqueles que creem. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios. Então não só vamos beber, mas vamos transbordar, 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 em nome de Jesus. Nós liberamos aqui, eu libero aqui agora o poder do Espírito Santo para a cura. Cura, cura, cura. Cura agora, em nome de Jesus. Cura aquele que está aqui agora. Enche do teu Espírito completamente agora, Senhor, em nome de Jesus. Enche do teu Espírito, que os rios fluam, que os rios fluam, que os rios fluam, em nome de Jesus. E nós declaramos sobre a vida da Camila lá no hospital agora, em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura agora. Seja tocada pelo poder de Deus agora aí no hospital. Receba a cura. Nós declaramos sobre a tua vida, Camila. Seja curada. O Senhor é aquele que te sara. Por isso eu declaro: receba saúde plena agora, em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, e faz o impossível, faz os teus sinais, os teus milagres, os teus prodígios, em nome de Jesus. Aquilo que a medicina não pode, o Senhor pode, em nome de Jesus. Nós declaramos agora: seja curado, seja tocado, seja liberto, seja cheio do Espírito agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agradeça ao Senhor, agradeça, aplauda agradecendo ao Senhor e diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Opa, isso é tremendo, é isso que a gente precisa. Os sinais para gerar fé e você não duvidar. Irmãos, meu joelho esquerdo estava doendo muito e acabou a dor. Passou, acabou.
Aleluia, mexe aí, mostra lá. Olha. Só não pula porque está acima do peso, mas foi curada. Minha mãe às vezes fica com aquela joelheira, ficava, mas em nome de Jesus vai ficar totalmente curada. Amém? Eu lembro, peraí, fala aqui. Paz, irmãs. Alguns já sabem do que aconteceu comigo em dezembro. Eu tive uma queda e essa queda eu levei 6 pontos na cabeça. Eu caí num quintal assim, quebrei 2 pisos com a minha cabeça. E eu levei os pontos, né? E eu fiquei mais ou menos umas 3 horas desacordada. Até chegar no Moacir do Carmo, eles totalmente desacordada. O meu marido me levou de onde eu caí, ensanguentada. Não quis me levar ensanguentada para o hospital, me levou para o banheiro, assim mesmo, me botou sentada no vaso, sozinho, e me deu um banho. Nisso ela lembrou de chamar uma menina que trabalha lá em casa de vez em quando. Ela foi lá para casa, pegou o motoruba, foi lá para casa, chegou lá, ela me ajudou a botar a minha roupa e me levaram para o Moacir do Carmo. Eu inconsciente, totalmente inconsciente. Eu não lembro de nada, eles que me falam. E eu fiquei umas 3 horas mais ou menos inconsciente. Mas Deus é tão maravilhoso que tem um pastor em frente à minha casa. Então, que a Raquelzinha sabe aí, é a minha menina lá do quintal. E aí meu marido já sem força, porque ele não tinha força para descer e tinha que descer uma escada comigo. Aí eles, totalmente já sem força nenhuma, esse pastor chegou para ele e falou: quer uma ajuda? Aí ele disse: quero. Aí ele foi lá e ele disse que ele me pegou como se fosse um saco de cimento, assim, pela barriga, né? E me pôs no carro. E quando chegou no carro, ele falou: eu posso fazer uma oração por ela? Aí meu marido falou: sim, pode fazer. Ele pôs a mão na minha cabeça e me orou e falou para ele: vai embora com ela que ela está gelada. Aí ele foi, eu não sei como é que ele chegou lá, gente, mas ele chegou. Aí eles tiraram tomografia, eu não vi nada, não sei de nada, e me levaram para a sala para dar os pontos, e no último ponto foi que eu acordei. Aí a menina que foi, a doutora falou que o corte foram 6 pontos, mas foi profundo, que ela não sabe como é que eu não tive não sei, quem é médica sabe. E poderia ficar com alguma sequela, né? Mas, para a glória de Deus, eu não fiquei com sequela nenhuma. Já fiz a tomografia novamente, não fiquei com nada. E estou em tratamento ainda, lógico, por causa né? Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, gente, eu estou viva. Aleluia. Alguém entrou naquele carro para orar, né? Alguém orou, né? Quando alguém ora, meu, as coisas mudam. Eu creio nisso, amém? Glória a Jesus. Vamos na paz. Eu não sei se tem cantina hoje. Tem não, né? Então vamos para casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e transborde do Espírito. Amém? Vamos na paz em nome de Jesus.